Olá, muito boa noite. Você vai ver nesta segunda-feira, 8 de outubro. Eleitores brasileiros vão às urnas e demonstram uma divisão geográfica do país pela escolha de candidatos à presidência. Em Minas, eleições apresentam surpresa para o governo. Senado e Câmara têm renovação histórica. Boa Esporte perde para Avaí, mas conta com tropeço dos adversários no Z4. Acompanhe a análise do comentarista José Aladim. PSF do Rio Verde promove ações pela campanha Outubro Rosa e incentiva doações para o Vida Viva. Conheça o projeto SAMUzinho, iniciativa que visa conscientizar as crianças sobre a importância do SAMU para a cidade e região. E veja uma reportagem sobre a importância das micro e pequenas empresas e a valorização dos empreendedores. Pela TV e pela internet, começa agora mais uma edição do Jornal Cidade. Pouco mais de 117 milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo para o primeiro turno das eleições 2018. Mas desse total, cerca de 3 milhões votaram em branco e aproximadamente 7 milhões anularam os votos para presidente da República. Esse foi um fator decisivo para que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não vencesse ainda em primeiro turno. Ele recebeu pouco mais de 49 milhões de votos, o que representa 46% dos votos válidos. O adversário do segundo turno, Fernando Haddad, do PT, ficou com cerca de 31 milhões de votos, ou 29% do total de válidos. Outro fator decisivo foi o número de abstenções, que chegou a aproximadamente 30 milhões de votos, mais de 20% do eleitorado brasileiro. O segundo turno será disputado daqui a 3 semanas, no dia 28 de outubro. E essa eleição mostrou como o país está dividido geograficamente no apoio a esses dois candidatos. Uma situação que ocorreu nas últimas disputas, mas que agora mostrou-se ainda mais evidente. Veja na matéria da TV Senado. Jair Bolsonaro teve 46% dos votos válidos. 49.275.358 eleitores votaram nele. Fernando Haddad ficou com 29%, o equivalente a 31.341.839 votos. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, venceu no Distrito Federal e em todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na região Norte, ele foi o mais votado em 6 dos 7 estados. A exceção foi o Pará, onde a vitória foi de Fernando Haddad. O petista também venceu em quase todos os estados do Nordeste, menos no Ceará, onde Ciro Gomes, do PDT, obteve a maioria dos votos. Lá, Haddad ficou em segundo lugar. Em termos percentuais, a maior votação de Bolsonaro foi em Santa Catarina, onde venceu com 65,82% dos votos válidos. Em 12 estados e no Distrito Federal, o candidato do PSL teve mais de 50% dos votos. A maior votação de Haddad foi no Piauí, onde o petista teve 63,4% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, Haddad ficou em terceiro lugar, com 14,69% dos votos, contra 15,22% de Ciro Gomes e 59,79% de Bolsonaro. O mesmo ocorreu no Distrito Federal, onde Bolsonaro liderou com 58,37%, seguido por Ciro Gomes com 16,6% e Haddad com 11,87%. A menor votação de Bolsonaro foi no Piauí, onde teve 18,76% dos votos. E a menor votação de Fernando Haddad foi em Santa Catarina, onde ele teve 15,13% dos votos. E em Minas Gerais, a surpresa é o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, que ficou em primeiro lugar com cerca de 4 milhões de votos, ou 42% do total de votos válidos. Antônia Anastasia, do PSDB, recebeu aproximadamente 2 milhões e 800 mil votos, 29% dos válidos. No estado, as abstenções foram de mais de 3 milhões de eleitores. E nas urnas foram quase 800 mil votos em branco e 1 milhão e 700 mil anulados.
Romeu Zema e Antônio Anastasia vão disputar o segundo turno no dia 28 de outubro. E agora o futebol, o Campeonato Brasileiro da Série B. O Boa Esporte perdeu para o Avaí no fim de semana, assim como a maioria dos times que estão na parte de baixo da tabela, o que minimiza o impacto do resultado. Veja os melhores momentos da partida, que foi disputada na noite de sexta-feira em Florianópolis. Jogando em casa, o Avaí pressionou Boa, exigindo muito do goleiro Fabrício. Neste lance, William Bárbio tenta tirar a bola da área boveta com um chutão. A bola bate no atacante e quase vai para o fundo da rede de Fabrício. Diante de tanta pressão, o gol saiu nesta jogada. Bola alta na área, Rodrigão cabeceia na trave e na volta Getúlio com o gol aberto faz Avaí 1, Boa Esporte 0. O Boa ainda tentou descontar com Bádio, mas o goleirão Osninski estava sempre bem colocado. Do outro lado, Fabrício ainda defendeu este pênalti cobrado por Rodrigão. O segundo gol saiu desta jogada. Luanzinho bate firme da entrada da área e sela o placar. Avaí 2, Boa Esporte 0. Além de Avaí 2, Boa Esporte 0, a 30ª rodada da Série B do Brasileirão teve outros 5 jogos no fim de semana. Confira esses resultados e também a classificação geral da competição. O São Bento de Sorocaba venceu o Guarani de Campinas por 1-0. Brasil de Pelotas perdeu em casa pelo mesmo placar para o Fortaleza. E o Avaí venceu o Boa Esporte por 2-0. Enquanto o Coritiba venceu o Juventude por 2-1. No sábado, o Atlético Goianiense e o Vila Nova empataram em 2 gols e a Ponte Preta venceu o CRB por 1-0. O Fortaleza segue líder com 56 pontos. Goiás e CSA têm 50. Em quarto, aparece o Avaí com 48. Guarani de Campinas e Atlético Goianiense, além de Vila Nova de Goiás, tem 45. Em oitavo, o Coritiba com 43, seguido por Londrina 41, Figueirense, Criciúma e Oeste com 40. O São Bento de Sorocaba tem 39, a Ponte Preta de Campinas 37, Brasil de Pelotas 34 e Juventude do Rio Grande do Sul com 32 pontos. Na ponta de baixo da tabela, CRB e Paysandu têm 31, Sampaio Correia 29 e o Boa Esporte carregando a lanterna com 26 pontos. Boa Esporte continua como lanterna e ainda tem 6 pontos de distância do primeiro time fora do Z4. A recuperação é difícil, mas não impossível. Faltando 9 rodadas e 27 pontos a serem disputados por cada equipe, tudo pode acontecer na reta final da competição. Assunto para o comentarista José Aladir, que acompanhou o jogo, a rodada e analisa a situação do Boa na Série B. Olá, pessoal. Mais uma vez o Boa Esporte decepcionou. Perdeu na sexta-feira para a equipe do Avaí por 2-0, lá dentro de Santa Catarina. E um detalhe importante, a luzinha no final do túnel está se apagando. A Série B está se aproximando, a Série C, do Campeonato Brasileiro está se aproximando cada vez mais e o Boa fica numa situação difícil, complicadíssima dentro da competição da Série B. O jogo em Santa Catarina contra o time do Avaí, uma atuação pífia da equipe do Boa Esporte. Todos os setores, exceto o goleiro Fabrício, que evitou uma goleada da equipe do Boa Esporte. O Boa poderia sair ali com 4, 5 gols se não fosse a intervenção do goleiro Fabrício. Um time mal posicionado dentro de campo, sem forças para atacar o time do Avaí, sem forças para conseguir o objetivo, que era agredir o adversário. Ficou muito apático do meio do campo para trás, amedrontou-se diante da equipe do Avaí e ficou difícil a situação. Por isso, o Boa perdeu mais uma e complica a sua situação dentro da Série B. O gol do Avaí
Foi marcado aos 34 minutos, depois de uma jogada da direita, um cruzamento, o Rodrigão sozinho subiu, meteu a bola na trave, ninguém subiu com ele e na volta, na segunda bola, o Getúlio empurrou para o fundo do barbante, sem ninguém, sem goleiro, sem nada, o primeiro gol do Avaí. Depois, no comecinho do segundo tempo, o Boa ameaçou dar uma reação, uma cabeçada do zagueirão da equipe do Boa Esporte, mas foi só isso, passou muito perto. Ainda perdeu o Helder, capitão do time, lateral direito, que estava fazendo uma atuação ruim, também horrível, foi expulso, aí o time se complicou mais e depois, naquele setor da direita, que o Avaí começou a jogada e fez o segundo gol. Numa jogada ali do Jones, ele tocou na frente para o jogador do Avaí, que é o Luan, que acabaram de entrar. O Luan, com um gol vazio na frente dele, soltou uma bomba e fez o segundo gol da equipe do Avaí. Aí o Boa não conseguiu mais se reagir. O Fabrício que defendeu um pênalti ainda do Rodrigão, né? Um pênalti que o Douglas Baggio foi lá na área e fez o pênalti. Eu achei que não foi pênalti porque o jogador estava na linha da grande área, caiu dentro da área. O juiz interpretou dessa maneira, deu a penalidade, mas o Boa se afunda cada vez mais. O próximo adversário da equipe do Boa Esporte é a equipe do Vila Nova, lá em Goiânia. Vila Nova que empatou com o Atlético Goianiense em 1-1, num jogo muito difícil, disputado no Clássico Goiano. Agora vai partir com tudo para cima do Boa. Boa precisa reagir agora. Tem 5 jogos fora de casa e 4 jogos dentro de casa. É difícil acreditar. É quase que impossível, mas eu ainda continuo acreditando nessa permanência do Boa na Série B em 2019. Um abraço a todos, até a próxima. A próxima rodada tem jogos amanhã e no fim de semana. E o Boa Esporte vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova, mais um adversário difícil para o time de Varginha. O jogo será disputado no sábado às 4h30 da tarde no estádio Serra Dourada. A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama são alguns dos objetivos da campanha Outubro Rosa, realizada em todo o país. Em uma unidade do Programa de Saúde da Família de Varginha, diversas atividades integram uma programação que visa alertar as mulheres sobre a necessidade do autoexame e da busca por atendimento médico em caso de qualquer suspeita. O mês inteiro tem ações voltadas à conscientização de mulheres sobre o câncer de mama e também para a arrecadação de doações ao Grupo Vida Viva. Neste ano, nós estamos buscando justamente isso, o toque-se, conheça-se, aprenda a se olhar no espelho, a se amar, a se descobrir, justamente para você evitar o câncer de mama. Porque a gente só vê que alguma coisa está errada com o nosso corpo se a gente aprende a se conhecer. Então, é isso que o PSF Rio Verde está fazendo esse ano, trazendo as mulheres para aprender a se tocar, a se conhecer, a fazer o autoexame das mamas, a conhecer os seus direitos junto ao INSS, os seus direitos junto à vida, para que tenham qualidade de vida se porventura vierem a ter o câncer. Este mural é uma espécie de instalação na entrada do PSF do bairro Rio Verde. Simboliza o trabalho das mãos na valorização da vida. Mãos unidas, mãos que se tocam, mãos que previnem o câncer de mama. Então, é isso que a gente quer. Mulheres, amem-se, previnam o câncer de mama. Vocês só podem fazer isso aprendendo a se conhecer, a se tocar. O autoexame nas mamas é uma ação que pode significar a manutenção da saúde e da vida da mulher. 90% de cura se você descobrir logo cedo. Você só vai conseguir isso conhecendo o seu corpo, vindo fazer o preventivo de câncer pelo menos uma vez por ano. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para que as mulheres venham colher seu preventivo e aprender o autoexame. A programação do Outubro Rosa no PSF Rio Verde prevê mais 2 atividades de destaque. Para incentivar a prática de atividade física, tem aula de zumba no dia 22 de outubro. E para promover uma confraternização entre os voluntários e as mulheres assistidas pelo PSF, um café especial no dia 31 de outubro. A seguir, as eleições 2018 no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Veja uma reportagem sobre o projeto Samuzinho para a conscientização de crianças de escolas públicas e acompanhe uma reportagem acerca da importância das micro e pequenas empresas e a valorização dos empreendedores. O Jornal Cidade volta daqui a pouco.
O programa Cidade Aberta desta semana recebe o secretário de Meio Ambiente, Joadilson Barra Ferreira. Joadilson, vamos falar mais uma vez sobre a questão da coleta de lixo, né? Estamos à disposição. Então você já sabe, programa Cidade Aberta, quarta-feira, 11h30 da manhã, aqui na sua TV Princesa, Canal 7, o canal de Varginha. Olá pessoal, eu sou o Silvio Memento, psicólogo, psicanalista, e estarei aqui com vocês no Jornal Cidade, tratando aí de temas do seu cotidiano. Você também pode participar aqui da nossa prosa, enviando um e-mail para prosapsitv@gmail.com. Nessa semana, o programa Qualidade de Vida vai dar continuidade sobre o tema álcool e drogas com o Dr. Carlos. Não é isso, doutor? Isso mesmo, Rodolfo. Então, aguardamos vocês na quinta-feira, às 11h30, na TV Princesa. O JC está de volta com mais informações das eleições 2018. A Câmara Federal registrou a maior renovação dos últimos 20 anos. De um total de 612 deputados, 444 tentaram a reeleição, mas apenas 251 conseguiram. 78 não se candidataram e 91 disputaram outros cargos. Dos eleitos, 19 ex-deputados conseguiram voltar à Câmara. Com isso, o espaço para a renovação foi de 47%, o que representa 243 novos nomes como parlamentares. O Senado registrou a maior renovação de sua história. De 54 vagas em disputa, apenas 8 serão ocupadas por senadores atuais. E dos 46 novos nomes, 2 são dos parlamentares mineiros. O primeiro foi Rodrigo Pacheco, do DEM, que recebeu cerca de 3.600.000 votos, mais de 20% do total. O outro, Carlos Viana, do PHS, com aproximadamente 3.500.000 votos, ou 20% do total. E na Assembleia Legislativa, o índice de renovação foi de mais de 40%. De 77 vagas, 46 serão ocupadas por deputados reeleitos e 31 por novos parlamentares. Nesta eleição, 63 deputados atuais tentaram continuar com o cargo, mas 17 não conseguiram. Dos 14 restantes, 4 não se candidataram, 8 disputaram o cargo de deputado federal e 6 foram eleitos. Um se candidatou para senador e não conquistou a vaga e outro disputou para governador do estado e também não conseguiu se eleger. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, trabalha contra o tempo para salvar vidas. E nessa nobre missão, cada segundo é muito importante. Tanto que o recebimento de uma ligação telefônica indevida pode prejudicar o atendimento a quem realmente está precisando de ajuda. Para minimizar esse problema, o Cisul criou o SAMUzinho, projeto que visa a educação de crianças para a formação de cidadãos mais conscientes. Os trotes feitos para o SAMU representam cerca de 20% das ligações. E isso é um montante de quase 40 mil só no ano passado. Isso dificulta e prejudica o trabalho das equipes, que ao atenderem um chamado que não existe, deixam de socorrer pessoas que realmente precisam de auxílio. Diante desse cenário, o SAMU lançou o projeto piloto SAMUzinho na Escola, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre o assunto. O SAMUzinho da Escola, desde 2007, o Distrito Federal lançou esse projeto para conscientização de trotes junto às crianças, Porque a gente vê que, às vezes, na saída de escola ou assim, no horário de almoço, a entrada da escola, tem o período maior de trotes. Porém, não é só isso, não são só crianças que fazem os trotes, mas sim os adultos também. Então, as crianças vêm como um veículo de multiplicação de informações, tanto para eles quanto para a comunidade, quanto para a família também deles, Então, eles dissipam esses conhecimentos da conscientização de utilizar bem o serviço. Então, a gente está aqui hoje iniciando um projeto que a gente ardou anseio não só do nosso consórcio, mas também por parte de todos os municípios, que é o SAMUzinho, na escola. O porquê do SAMUzinho na escola?
conscientizar a criança desde aí no caso aí vai pegar a criança a partir dos 8 anos de idade, 7 anos de idade, ele ter consciência que o serviço público ele tem que ser usado, tem que ser respeitado, não somente o SAMU, mas também a Polícia Militar, o 90, o 93 do Corpo de Bombeiros. Iniciamos hoje aqui esse projeto com a coordenação do Núcleo de Coordenação Permanente, o NEP, ele é responsável pelas capacitações municipais de todos os profissionais de saúde, pelos profissionais do nosso SAMU, vai começar a requalificação e o último projeto era o SAMUzinho. Crianças de 8 escolas municipais visitaram a sede do SAMU e conheceram o SAMUzinho, personagem que ajudou a explicar sobre os perigos do trote e também ensinou primeiros socorros aos alunos. Matheus, fala para mim, o que você está aprendendo aqui? Como salvar as pessoas quando elas estiver ou engasgado ou cair no chão, algum acidente antes, para poder socorrer a pessoa antes ou chamar o SAMU e conseguir fazer alguma coisa antes do SAMU chegar. E é importante saber disso? Você tem medo de repente precisar usar essas técnicas? É bem importante, porque nunca se sabe se vai acontecer ou não. O que você está aprendendo aqui hoje? Hoje eu estou aprendendo como se uma pessoa estiver passando mal, tiver algum problema de pressão, algum problema nas partes do corpo, a gente pode ajudar ela. Salvar uma vida é importante. É, muito importante. E essas dicas podem salvar? Pode, muito. É um projeto piloto, né, onde o SAMU quer mostrar para as crianças qual que é o seu objetivo maior, que é salvar vidas. E isso implica em as crianças saberem que não podem passar trote, que não pode usar indevidamente, ou chamar o SAMU indevidamente, né, porque se ele for em algum lugar que não é de extrema necessidade, isso pode prejudicar outras pessoas que realmente precisam desse atendimento de emergência, né? A ideia também é passar um treinamento básico para as crianças de primeiros socorros. Isso vai fazer com que essas crianças fiquem mais comprometidas e sejam multiplicadores nas escolas, na comunidade, sobre a importância do SAMU e a importância do trabalho que é realizado por essa instituição. Os alunos receberam um certificado de participação e uma revista em quadrinhos sobre o assunto. A ideia é que repassem o que aprenderam a outros coleguinhas. Para o executivo de Varginha, é mais um trabalho essencial prestado pelo SAMU à cidade. É um projeto inovador e muito importante. Primeiro, ele conscientiza as crianças de que evitem trotes, que é super importante isso. Hoje nós temos um índice muito alto de telefones que não significam nada e que acabam prejudicando as ações aqui do SAMU. E em segundo lugar, eles estão aprendendo também como se fazem os primeiros socorros. E isso é de fundamental importância porque são jovens, são crianças que poderão se tornarem multiplicadores desse projeto e, consequentemente, divulgar isso por todos os cantos da nossa cidade, da nossa região, de tal forma que, repito aqui, possamos evitar os trotes. Olha, o SAMU tem um papel preponderante aqui nos atendimentos de emergência. Muitas vidas são salvas em decorrência desse serviço. É um serviço que nós temos por ele o maior respeito. E, naturalmente, uma iniciativa como essa, que educa as nossas crianças, conscientiza-as a respeito da importância que o SAMU tem e da gravidade que é a aplicação de trotes, que poderia, de repente, colocar até uma vida em risco por um atendimento que não seria feito e, no entanto, fez o deslocamento de uma viatura, o deslocamento de médicos, de toda a equipe, logicamente, de uma forma indevida. Então, eu acho que a iniciativa tem um cunho educacional, de conscientização e, ao mesmo tempo, mostrando a essas crianças toda a estrutura do SAMU, toda a sua operacionalidade e algumas medidas de primeiros socorros que podem ser importantes para salvar vidas. Os estudantes do 4º ao 6º anos do ensino fundamental também aprenderam que podem realmente precisar do atendimento do SAMU, que deve ser solicitado pelo telefone 192. O serviço é administrado pelo CISU, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, com sede administrativa em Varginha. Seguimos com mais informações de utilidade pública, agora com as drogarias que funcionam em esquema de plantão durante toda a semana. Aberta 24 horas, a drogaria São Lucas, que fica na Avenida Manuel Vida, 895, no bairro Imaculada. Telefone 3214-2394.
Até às 10 da noite, a Drogaria Americana, da Praça Marechal Deodoro, 158, no centro. Telefone 3212-5683. A Drogaria Líder Saúde, da Avenida Rio Branco, 394, também no centro. Telefone 3221-9500. E a Drogaria 7 de Outubro, da Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, 1360, Sion. Telefone 3222-2311. A banda Vapor é a convidada desta semana para o projeto Quinta da Boa Música. Criada em 2015, o grupo Trespontano tem como repertório o rock clássico e o blues, com canções das décadas de 50, 60 e 70. Na formação, a cantora Enia Biaso, Samuel Tolentino na bateria, José Duarte e Alisson Brito nas guitarras, David Castro no baixo, Renata Garcia no teclado e Tiago Vilela no backing vocal. O show será apresentado a partir das 8 da noite de quinta-feira, na antiga Estação Ferroviária. Para participar do projeto, músicos e bandas interessados devem entrar em contato com a Fundação Cultural pelo telefone 3690-2705. O Instituto Climatempo prevê um dia de sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia no sul de Minas e em outras áreas do sudeste do país. Acompanhe a previsão completa para amanhã. Áreas de instabilidade voltaram a se espalhar por São Paulo, parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, mantendo a umidade elevada. A região pode esperar ainda por uma frente fria esta semana. As áreas de instabilidade vão atuar sobre boa parte da madrugada e do período da manhã, sobre São Paulo, a zona da Mata Mineira e o Rio de Janeiro. Por isso, há previsão de chuva. Mas depois vão ocorrer aberturas de sol nesta terça-feira e, com o ar abafado, retornam as pancadas de chuva a partir da tarde por todas essas áreas. Pode chover forte, mas de forma localizada. Já Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, o extremo sul do Espírito Santo, terá mais sol com algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Entre Vitória e o norte de Minas Gerais, o ar está mais seco. O sol fica forte o dia todo, não há previsão de chuva. Mínima em Vitória de 21 graus, 18 graus em Belo Horizonte. São Paulo esquenta com máxima de 28 graus e a temperatura chega aos 31 graus. E em Varginha, a previsão para terça-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Veja também os números da cotação agrícola para a saca de 60 quilos do café arábica vendido na região e no mercado futuro. O café tipo 6 fechou em R$ 419, tipo 7, R$ 410. No mercado futuro, alta de $3,05 e a cotação ficou em $130. Nós vamos encerrar a edição de hoje com uma reportagem sobre a importância das micro e pequenas empresas e a necessidade de reconhecer, incentivar e valorizar os empreendedores. Em épocas de crise ou não, são essas pessoas que acreditam e geram emprego e renda, dois dos fatores que movimentam a economia local e nacional. Rafael comanda o restaurante que já está na família há 30 anos. O microempresário emprega 4 funcionários e mesmo com tanto tempo no mercado, ele ressalta que as condições para ser empreendedor não são muito favoráveis. A parte de imposto ela atrapalha bastante, né? Porque a gente paga muito imposto e se a gente tivesse retorno nessa parte, a gente estaria mais satisfeito. O problema é que a gente paga bastante tributo e não tem retorno nessa parte. Ou seja, a gente tem um sócio, né? A gente tem um sócio e acaba que esse sócio não ajuda a gente. Seria mais ou menos isso. Esse professor de economia também acredita que o país não oferece condições ideais para o micro e pequeno empresário. A prova disso, segundo ele, é a imigração de empreendedores para outros países do Mercosul. O Brasil não é um país fácil para quem quer empreender, né? Muitas empresas, sim, estão saindo do Brasil, né? Mas as grandes empresas, médias e grandes empresas, indo para o país aqui, como nós citamos aqui, para o Paraguai, né? Onde você tem um custo de energia elétrica bastante menor do que no Brasil, né? Você tem uma mão de obra que está se qualificando e tem todos os benefícios do Mercosul. E o Brasil ainda está andando para trás, porque nós temos uma burocracia enorme para abrir uma empresa,
Empresas de médio porte para grande porte, eles gastam em média 2.500 horas ano para resolver problema fiscal, né? De apuração de imposto, de pagamento de imposto. Você tem que ter uma equipe enorme para fazer esse tipo de apuração de imposto. Em países normais, vamos dizer assim, você gasta no máximo 80 horas, 100 horas, 120 horas por ano para tratar de questões tributárias. Aqui no Brasil chega a quase 2.000 horas, 1.500, 1.600, dependendo. Nós temos um sistema tributário perverso. Você tem um sistema tributário em Minas de ICMS, Se você sai para São Paulo é outro, vai para o Rio Grande do Sul é outro. O especialista ressalta que o Estado acaba se tornando sócio com o micro e pequeno empresário, uma sociedade que cobra caro e que muitas vezes quebra a empresa. Ele tem um Estado enorme por trás dele, né? Cobrando impostos absurdos, né? Tanto os impostos diretos quanto indiretos, quanto os encargos sociais sob folha de salários, e cobrando, ou seja, o Estado passou a ser quando eu digo Estado, eu faço agrego todos eles, a União, o Estado e os municípios, né? Eles são sócios do empreendimento sem correr o risco, né? Porque se a gente pegar hoje 30%, né, do que as empresas vendem e produzem, 30% vai para o quê? Para esse Estado monstruoso, né? Que está comendo, e muitas vezes o quê? O próprio empreendedor, principalmente o pequeno, micro e médio empreendedor, ele paga todo mundo. A única coisa que ele fala, eu não vou pagar, é o quê? É os impostos. Por quê? Porque ele pagando imposto, ele vai inviabilizar o negócio dele. Então ele prefere pagar os seus funcionários, pagar o seu fornecedor e posterga o pagamento do Estado. Aí vem o Estado, né, com a sua gana de arrecadação, e vai lá e faz uma intervenção e praticamente o quê? Quebra as pequenas organizações. As micro e pequenas empresas representam boa parte da economia do país. Segundo o Sebrae, mais de 70% dos empregos estão concentrados nelas. O Sebrae tem esse papel de dar essa importância para a micro e pequena empresa, que a gente fala do micro e pequeno empresário, mas ele tem uma importância muito grande no papel da economia do país. O Sebrae tem, através de soluções, através de consultoria, oficina, cursos, né, que são relevantes para esse início do empreendedor, né, a orientação sobre gestão, sobre venda, sobre marketing, como se posicionar e como está realmente em evidência no mercado tão competitivo que é o mercado empresarial. Mesmo com as dificuldades, muita gente aposta no empreendedorismo. O importante é ter um olhar diferenciado, entender o mercado e aproveitar as oportunidades. Então ele tem que buscar primeiro sentido, aí a gente fala muito da inteligência emocional. Para isso depois a gente dá toda a orientação da questão intelectual, de como gerenciar isso, como formar o preço, como entender o mercado, como entender bem o seu público, de segmentar bem o seu nicho de mercado. Mas para isso ele tem que ter paixão, e a paixão vem primeiro pelo sonho. E aí a orientação depois do Sebrae, nós existimos para isso, fazer com que ele busque, né, que ele se posicione no mercado e seja cada vez mais sucesso no ramo que ele vai atuar. E o Rafael lembra que a satisfação em ser microempresário, apesar de todas as dificuldades, é ter o esforço e o trabalho reconhecidos. Olha, a maior satisfação é você trabalhar e ter um feedback bom dos clientes. Essa é a satisfação. É o cliente chegar aqui, né, tá consumindo e agradecendo a gente pelo nosso serviço, pelo nosso atendimento. Essa é a maior satisfação da gente estar trabalhando. O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa foi comemorado na sexta-feira, 5 de outubro. A escolha desta data é uma homenagem à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte de 1999, que atualmente é regulamentado por uma lei complementar de 2006. O Jornal Cidade desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da tarde. Muito obrigado pela companhia, boa noite a todos, uma ótima semana e um forte abraço.